Muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos trabalhos da 110ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Convido a todos os presentes que fiquemos de pé para entoarmos o hino nacional brasileiro. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 109ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, da 17ª legislatura. Aos 30 dias do mês de setembro do ano de 2019, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores para realizarem na Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, sito Avenida Presidente Vargas 256, sob a presidência do vereador Evair Luiz Rodrigues da Silva, que solicitou ao primeiro secretário Josmael Barbosa Intraminense a fazer chamada dos senhores vereadores, que constou Adenilton Ferreira da Silva, Brasilina Olegário Massouco, Edson Pereira Jardim da Rocha, Fabrício Duarte Rocha, Israel Leôncio da Silva, Marcos da Silva Florencio, Marlan de Melo, Paulo Antônio Lopes e Rubens Cestari Campos. Assim, havendo no quórum regimental, o senhor presidente invoca a proteção de Deus, declarou
Tá aqui, ó, Ademil. Com a palavra o vereador Israel. O requerimento ora apresentado pelo vereador Israel está em votação. Os vereadores que forem que discordarem queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Israel foi aprovado por unanimidade, ficando então suspensa a leitura da ata da sessão anterior. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário, o vereador Josmael Barbosa, que proceda à leitura das correspondências recebidas por essa Casa de Leis. Tá, mas vamos ver. Convite. Cássia Regina Zafani Furlan, prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. 139ª Junta do Serviço Militar, juntamente com o senhor Paulo Farina, capitão de corveta, comandante da Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio, São Paulo, e Carlos Roberto Canzian Júnior, delegado de Serviço Militar responsável pela Junta de Serviço Militar da Estância Turística de Presidente Epitácio, tenho a honra de convidar Vossa Senhoria para participar da solenidade de entrega do certificado de dispensa de incorporação, CDI e juramento à bandeira, dia 10 de outubro de 2019, às 9 horas, na Praça da Criança, para os conscritos dispensados na seleção, os dispensados no processo de seleção 017-2019. Cássia Regina Zafani Furlan, prefeita municipal, Paulo Farina, capitão de corveta da Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio, e Carlos Roberto Canzian Júnior, delegado do Serviço Militar do 21º Delegacia... Ofício Gabinete 544-2019. Senhor Presidente, anexamos ao presente projeto de lei 031-2019, de 27 de setembro de 2019, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa Igreja Casa de Leis, através de sessão ordinária a ser previamente designada. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, prefeita municipal. Maratona Epitácio, Presidente Epitácio, 16 de setembro de 2019, Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Moisés Sebastião da Silva. Temos a honra de convidá-lo a participar do nosso evento, a primeira Maratona de Epitácio, que será realizada no dia 13 de outubro de 2019. Esse evento contará com a participantes de diversos municípios de nossa região, e parte da sua renda será destinada à entidade carente de Presidente Epitácio, São Paulo. Agradecemos desde já a presença de Vossa Excelência, prestigiando o nosso evento. Dia 13 de 10 de 2019, local, pavilhão de eventos, horários 6 horas da manhã. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Moisés, Avenida Presidente Vargas 256, Presidente Epitácio, Simone Noronha, organizadora. Edital, audiência pública. O presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio convida os partidos políticos, entidades de classe, clubes de serviço, associações de bairro e a população em geral para participarem da audiência pública de exposição da lei que dispõe sobre estima a receita e fixa a despesa do município de Presidente Epitácio para o exercício financeiro de 2020 e das outras providências. Projeto de Lei 032/2019, de 27 de setembro de 2019, do Poder Executivo Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, São Paulo, nos termos do artigo 48 da Lei Complementar 101/00, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Data, dia 6 de novembro de 2019. Horário, início às 19 horas, encerramento às 20 horas. Local, Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Avenida Presidente Vargas 256. Pauta, demonstração, análise, discussão e aprovação do projeto de lei que dispõe sobre estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro 2020 e das outras providências. Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, 1 de outubro de 2019, Moisés Sebastião da Silva, presidente. Ofício 554/2019. Gabinete. Senhor presidente, anexamos ao presente projeto de lei 035/2019, de 3 de outubro de 2019, que dispõe em sua ementa sobre altera o inciso 1º do artigo 11 da Lei 2124 de 2007, de 13 de dezembro de 2007,
para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa Egrégia Casa de Leis, em sessão ordinária, em regime de urgência. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Ofício Gabinete 551/2019. Senhor Presidente, anexamos ao presente projeto de lei 033/2019, de 3 de outubro de 2019, que dispõe em sua ementa sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contribuição financeira mensal à União dos Municípios da Alta Sorocabana, UMAS, e das outras providências, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa Egrégia Casa de Leis, em sessão ordinária. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Ofício Gabinete 552/2019. Senhor Presidente, anexamos ao presente projeto de lei 034/2019, de 3 de outubro de 2019, que trata a sua emenda, que dispõe sobre: altera o artigo 1º da Lei 2.760 de 2018, de 27 de novembro de 2018, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa Egrégia Casa de Leis, através de sessão ordinária em regime de urgência. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Correspondência era só, senhor presidente. Dando prosseguimento ao grande expediente, solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos projetos de lei 031/2019, 033/2019, 034/2019, para que possamos colocar em deliberação. Projeto de lei 031/2019 dispõe sobre alteração e inclusão de metas e valores definidos no Plano Plurianual PPA 2018-2021 e na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, adequando-os e convalidando com as metas e prioridades estabelecidas na LOA, Lei Orçamentária Anual para 2020 e das outras providências. Artigo 1º. Essa lei visa adequar o Plano Plurianual para o exercício 2018-2021, Lei Municipal 2.701 de 27 de setembro de 2017 e LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2020, Lei Municipal 2.785 de 2019, de 11/6 de 2019, aos seguintes programas governamentais, ações, projetos e atividades incluídas e alterados pela LOA, Lei Orçamentária Anual do exercício 2020. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Projeto de lei 033/2019, de 3 de outubro de 2019, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal efetuar contribuição financeira mensal à União dos Municípios da Alta Sorocabana, UMAS, e das outras providências. O artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar contribuição financeira mensal à União dos Municípios da Alta Sorocabana, UMAS, entidade privada inscrita sobre o CNPJ 33.905.002/000189, para a consecução dos objetivos e finalidades previstas em seu Estatuto Social. Artigo 2º. A contribuição visa assegurar a representação institucional do município da Estância Turística de Presidente Epitácio no desenvolvimento regional da Alta Sorocabana e do Pontal do Paranapanema, com representação nas diversas esferas administrativas do governo federal e estadual. Contribuição, valor mensal de R$ 998. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Projeto de lei 034/2019, de 3 de outubro de 2019, que dispõe sobre: altera o artigo 1º da Lei 2.760 de 2018, de 27 de novembro de 2018. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei 2.760 de 2018, de 27 de novembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio e respectivos termos de aditamento com a Associação Educacional Toledo, pessoa jurídica sem fins lucrativos de caráter educacional e cultural, inscritas sobre o CNPJ 03.318.018/000124, com vistas à cooperação
na área de planejamento municipal para fins de análise e revisão do Plano Municipal de Mobilidade Urbana do município de Presidente Epitácio, o qual será aprovado por lei de acordo com a Lei Federal número 12.587 de 2012. O artigo 2º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Os projetos de lei número 31/2019, de 27 de 9 de 2019, 033/2019, de 3 de 10 de 2019, 034/2019, de 3 de 10 de 2019, está em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. Os projetos de lei número 031/2019, 033/2019, 034/2019 foi deliberado por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos projetos de lei complementar número 012/2019, 013/2019, para que possamos colocar em deliberação. Projeto de lei complementar 012/2019, de 2 de outubro de 2019, que dispõe sobre: da nova redação ao inciso 10º do artigo 173 da Lei Complementar 002/94 do Estatuto dos Servidores Municipais. Artigo 1º, o inciso 10º do artigo 173 da Lei Complementar 002/94, Estatuto dos Servidores Municipais, passa a vigorar com a seguinte redação: 10º. Participar da gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais ou de sociedades comerciais que mantenham relações comerciais ou administrativas com o município, sejam por estes subvencionadas ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço de que esteja lotado. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Projeto de lei complementar 013/2019 dispõe sobre a extinção por excesso, altera a referência salarial e a carga horária semanal do cargo de provimento efetivo de fonoaudiólogo, junto ao quadro geral de pessoal da Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio, a que se refere o anexo 7º da Lei Municipal Complementar, número 044/2006, e das suas posteriores alterações e das outras providências. Artigo 1º. Fica extinto por excesso a quantidade de cargo de provimento efetivo de fonoaudiólogo, que dispõe o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio, constante no anexo 7º da Lei Complementar 044/2006, das suas posteriores alterações, conforme discriminado abaixo. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Os projetos de lei complementar de número 012/2019, 013/2019, ora lido pelo senhor secretário, está em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordar queiram se levantar. Os projetos de lei número 012/2019, 013/2019 foi deliberado por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos requerimentos escritos apresentados pelos nobres vereadores. Requerimento 201/2019. Excelentíssimo senhor presidente, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima Prefeita Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que, através do setor competente, nos preste as seguintes informações: se há estudo feito pela Prefeitura para ampliar o estacionamento de veículos no pier da Orla. Caso a resposta anterior seja positiva, qual seria o local e a quantidade de vagas que serão contempladas com a provável ampliação do estacionamento? Brasilino Olegário Massoco, vereadora proponente.
O requerimento de número 0219, apresentado pela vereadora Brasilino Legário Massoco, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento de número 0201/2019, apresentado pela vereadora Brasilino Legário Massoco, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 202/2019. Excelentíssimo senhor presidente, requer de vossa excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio para que, através do setor competente, nos preste a seguinte informação. Segundo a justificativa existente no projeto de lei 013/2019, faz necessária a alteração da carga horária e, consequentemente, o aumento da remuneração dos fonoaudiólogos devido à demanda, espaçamento muito além do ideal e pacientes neurológicos atendidos mensalmente, tendo que o ideal seria semanalmente. Nesta seara, qual a quantidade de pacientes que necessitam de tratamento fonoaudiólogo na rede municipal? Qual o índice de absenteísmo atestado dos fonoaudiólogos nos últimos 6 meses? Quantos pacientes foram atendidos por cada profissional nos últimos 6 meses? Não atenderia a situação financeira do município e a otimização do atendimento fonoaudiólogo, preencher a quantidade de vagas existentes em 3 vagas, ao invés de aumentar a remuneração e diminuir o quadro de profissionais da respectiva área? Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. O requerimento de número 0202/2019, de propositura do vereador Adenilton Ferreira da Silva, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento de número 0202/2019, de autoria do vereador Adenilton Ferreira da Silva, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 203/2019. Excelentíssimo senhor presidente, requer de vossa excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio para que, através do setor competente, nos preste a seguinte informação. Quais os benefícios que a união dos municípios da Alta Sorocabana, UMAS, efetivamente trará para Presidente Epitácio, conforme o projeto de lei 033/2019? Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. O requerimento do número 0203/2019, de propositura do vereador Adenilton Ferreira da Silva, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento de número 0203/2019, de propositura do vereador Adenilton Ferreira da Silva, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 204/2019. Excelentíssimo senhor presidente, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada o ilustre gerente local da Energisa para que nos informe. Que envie à Câmara Municipal a lista com os nomes e endereços dos responsáveis pelas unidades consumidoras que contêm dispositivos de captação de energia solar fotovoltaica para cadastramento dos beneficiários no IPTU Verde, conforme Lei Municipal 2791 de 2019. Moisés Sebastião da Silva, vereador proponente. O requerimento de número 0204/2019, de propositura do vereador Moisés Sebastião da Silva, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento de número 0204/2019, de propositura do vereador Moisés Sebastião da Silva, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 205/2019. Excelentíssimo senhor presidente, requer de vossa excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiado o ilustre gerente executivo do GIGOV, Caixa Econômica Federal, para que nos informe. Que seja remetido à Câmara Municipal de Presidente Epitácio o relatório de todos os contratos e convênios, repasses de verbas da União através de emendas ou verbas oriundas de compensação ambiental da CESP, referente a obras em execução, tendo como beneficiária a Prefeitura de Presidente Epitácio, São Paulo.
que no relatório supracitado contenha as seguintes informações: a. Total de recursos disponíveis, detalhando a origem, a verba federal ou verba da CESP. B. Total de projeto em andamento. C. Valor unitário de cada projeto com indicação da origem do recurso, se é verba federal ou da CESP. D. Quais os projetos cadastrados e sua respectiva destinação. E. Status dos projetos em andamento com as respectiva justificativa de eventuais pendências não cumpridas pela Prefeitura. F. Se há valor residual que possa ser utilizado em novos projetos. Por fim, que o referido relatório seja encaminhado quinzenalmente a esta Casa de Leis para que a Comissão Especial possa exercer suas atribuições fiscalizando e acompanhando as obras municipais que eventualmente estão suspensas no simples falta de cumprimento de diligências ordenadas pela Caixa Econômica Federal. Sebastião Moisés da Silva, vereador proponente. Moisés Sebastião da Silva, vereador proponente. O requerimento de número 0205/2019, de propositura do vereador Moisés Sebastião da Silva, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento de número 0205/2019, de propositura do vereador Moisés Sebastião da Silva, foi aprovado por unanimidade. Moção de apoio 029/2019. Senhor presidente, pela presente venho a honrosa presença de Vossa Excelência a apresentar-lhe a moção de apoio à proposta de emenda número 1 de 2017 à Constituição do Estado de São Paulo, de autoria do ilustre e conceituado deputado estadual Campos Machado, do PTB, que confere nova redação ao parágrafo único do artigo 97 da Constituição do Estado, que passará a vigorar com a seguinte redação: parágrafo único. Para promover inquérito civil que deverá ser concluído no prazo de 180 dias, prorrogável uma única vez por igual período e desde que motivado nos autos, após ouvido o Conselho Superior do órgão, assim como os procedimentos administrativos de sua competência, o Ministério Público poderá, nos termos da lei complementar, concluir o inquérito civil público. Brasilina Olegário Massoco, vereadora proponente. A moção de número 029/2019, de propositura da vereadora Brasilina Olegário Massoco, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. A moção de número 029/2019, apresentada pela vereadora Brasilina Olegário Massoco, foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, informo aos nobres vereadores que encontram-se abertos os microfones para os requerimentos orais. Com a palavra o vereador Edson Jardim. Presidente, eu gostaria de fazer um requerimento para loteamento de OFPI e nos informe a colocações daqueles postes que foi instalado lá e a gente foi procurado que o poste, a gente reparando ele, ele está meio intercalado, às vezes parece que um está para dentro, o outro para fora, e a colocação dos postes também, eu acho que o correto seria 50 centímetros da abertura entre a calçada. Parece que ele é instalado mais de 40 centímetros. Pelo que eu entendi, é só para a gente ter uma noção e a colocação do poste estaria corretamente nos padrões corretos e o planejamento lá pudesse nos informar isso está todo realizado corretamente. O requerimento, ora apresentado pelo vereador Edson Jardim, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados.
Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento oral apresentado pelo vereador Edson Jardim foi aprovado por unanimidade. Continuam abertos os microfones para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Primeiramente, boa noite a todos, nobres pares, à mesa diretora, ao público presente, aqueles que nos acompanham pela internet. Requeiro à mesa, após ouvido do outro plenário em sua forma regimental, que seja votado ainda hoje o projeto de lei complementar número 012 de 2019, que dispõe sobre da nova redação inciso 10º do artigo 173 da lei complementar número 2 de 94, Estatutos dos Servidores Municipais. Ao projeto de lei complementar número 03 de 2019, de 3 de outubro de 2019, que dispõe sobre a extinção por excesso, altera a referência salarial e a carga horária semanal do cargo provimento efetivo de fonoaudiólogo junto ao quadro geral de pessoal da Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio, a que se refere ao anexo 7º da Lei Complementar Municipal Complementar número 44 de 2006, ao projeto de lei número 34 de 2019, que dispõe sobre altera o artigo 1º da Lei 2760 de 2018, ao projeto de lei número 33 de 2019, que dispõe sobre autoriza o Poder Executivo Municipal efetuar contribuição financeira mensal à União dos Municípios da Alta Sorocabana, UMAS e da outras providências, e ao projeto de lei número 031 de 2019, que dispõe sobre a alteração e inclusão de metas e valores definidos no Plano Plurianual PPA 2018-2021 e na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, adequando-os e convalidando com as metas e prioridades estabelecidos na LOA, Lei Orçamentária Anual para 2020 e da outras providências. O requerimento oral apresentado pelo vereador Evair Luiz está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento ora apresentado pelo vereador Evair Luiz foi aprovado por unanimidade. Continuam abertos os microfones para os requerimentos orais. Senhor presidente, requeiro à mesa, após ouvido do plenário em sua forma regimental, para que seja oficiado à Prefeitura Municipal, ao setor jurídico da Prefeitura, para que vereador, pode dar sequência, pode continuar, por favor, o requerimento. Olha, o senhor precisa fazer silêncio, por favor. Tá? O senhor precisa fazer silêncios. O senhor precisa ficar em silêncio. O senhor está atrapalhando a sessão. O senhor aguarda um instante. Depois da sessão, o senhor pode conversar. O senhor precisa fazer silêncio, senão... Tá. Vereador, por favor. Vereador, por favor, pode continuar a leitura do requerimento. Senhor presidente, o teor do requerimento é que esse vereador foi questionado que em outras cidades a escolha do conselho para conselheiro tutelar, segundo algumas informações, foi feita pela população local. E dentro do nosso município foi feito por colegiado. Gostaria de saber qual é a forma que a lei estabelece para a escolha dos referidos conselheiros para representarem o município. O requerimento está em discussão, mas dentro da discussão gostaria de perguntar: o requerimento é endereçado ao Executivo? Ao Executivo e ao setor jurídico da Prefeitura. O requerimento continua em discussão. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento ora apresentado pelo vereador Evair Luiz foi aprovado por unanimidade. Continuam abertos os microfones para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Josimael Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, público presente, boa noite a todos. Queria fazer uma moção de parabenização, senhor presidente,
a votação que teve para os conselheiros tutelares. Como advogado, Adriano Toledo Xavier. Como psicóloga, Ana Carolina Xavier da Silva. Como assistente social, Camila Alves Valdevino. Como pedagoga, Anéia Iris de Oliveira. E como conselheiro tutelar, Williams Bispo dos Santos Júnior. Seja encaminhada a moção de parabenização a esses novos membros do Conselho Tutelar, desejando desde já bom trabalho a eles, que é um trabalho muito importante no município. A moção, ora apresentada pelo vereador Josimael Barbosa, está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Evair Luiz. Gostaria de solicitar ao nobre par para que pudesse assinar junto com ele essa moção de parabenização aos novos conselheiros escolhidos no município de Presidente Epitácio. Concedido a assinatura pelo vereador Josimael ao vereador Evair Luiz. A moção continua em discussão. A moção está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. A moção apresentada pelo vereador Josimael Barbosa e assinada também pelo vereador Evair Luiz foi aprovada por unanimidade. Continua aberta a palavra para requerimentos orais. Com a palavra o vereador Edson Jardim. O requerimento apresentado pelo vereador Edson Jardim está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Edson Pereira Jardim foi aprovado por unanimidade. Continuam abertos os microfones para os requerimentos orais. Ninguém mais? Com a palavra o vereador Edson Pereira Jardim. O requerimento apresentado pelo vereador Edson Pereira Jardim está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Edson Pereira Jardim foi aprovado por unanimidade. Continuam abertos os microfones para os requerimentos orais, se assim algum vereador desejar. Ninguém mais? Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos pareceres dos projetos de lei número 031/2019, 033/2019
e 034/2019 para que possamos colocar em primeira discussão, segunda discussão e primeira votação e segunda votação. Parecer conjunto 061/2019, de 7 de outubro de 2019, das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio ao projeto de lei 031/2019, de 27 de setembro de 2019, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração e inclusão de metas e valores definidos no Plano Plurianual PPA 2018-2021 e na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para 2020, adequando-os e convalidando com metas e prioridades estabelecidas na LOA, Lei Orçamentária Anual para 2020 e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Assinam pela Comissão de Justiça e Redação Fabrício Duarte Rocha, presidente, Rubens Cestari Campos, relator, Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Marlan de Mello, relator, Josmael Barbosa Teraminense, membro. Parecer conjunto 062/2019, de 7 de outubro de 2019, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei 033/2019, de 3 de outubro de 2019, do Executivo Municipal, que dispõe sobre autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contribuição financeira mensal à União dos Municípios da Alta Sorocabana, UMAS, e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Assinam pela Comissão de Justiça e Redação Fabrício Duarte Rocha, presidente, Rubens Cestari Campos, relator, Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Marlan de Mello, relator, Josmael Barbosa Terminense, membro. Parecer conjunto 063/2019, de 7 de outubro de 2019, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio ao projeto de lei 034/2019, de 3 de outubro de 2019, do Executivo Municipal, que dispõe sobre altera o artigo 1º da Lei Complementar da Lei 2.760 de 2018, de 27 de novembro de 2018. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Assinam pela Comissão de Justiça e Redação Fabrício Duarte Rocha, presidente, Rubens Cestari Campos, relator, Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Marlan de Mello, relator, Josmael Barbosa Teraminense, membro. O parecer conjunto das comissões aos projetos de lei número 031/2019, 033/2019, 034/2019 está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O parecer aos projetos de lei 031/2019, 033/2019, 034 e 2019 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. Os referidos pareceres encontram-se em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O parecer aos projetos de lei 031/2019, 033/2019, 034/2019 foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei 031/2019, 033/2019, 034/2019, para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação. Projeto de lei 031/2019 dispõe sobre alteração e inclusão de metas e valores definidos no Plano Plurianual PPA 2018-2021 e na LOA, na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, adequando-os e convalidando as metas e prioridades estabelecidas na LOA, Lei Orçamentária Anual para 2020 e das outras providências. Artigo 1º. Essa lei visa adequar o Plano Plurianual para o exercício 2018-2021, Lei Municipal 2.701 de 17, de 27 de setembro de 2017, e a LDO,
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 2020, Lei Municipal da Lei 2.785/2019, de 11/6/2019, aos seguintes programas governamentais, ações, projetos e atividades, incluindo e alterando-os pela LOA, Lei Orçamentária Anual para o Exercício 2020. O projeto de Lei Orçamentária Anual no exercício 2020 a ser encaminhado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo deverá considerar os valores estabelecidos na previsão de receita no anexo 1 da Lei das Receitas e anexos 2 das despesas, na coluna definitiva para 2020, ficando alterado o valor final anteriormente fixado em R$ 99.260.050,17 para R$ 105.800.000. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 033/2019, de 3 de outubro de 2019, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contribuição financeira mensal à União dos Municípios da Alta Sorocabana, UMAS, e das outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar contribuição financeira mensal à União dos Municípios da Alta Sorocabana, UMAS, entidade privada inscrita sob o CNPJ 33.905.002/000189 para a consecução dos objetivos e finalidades previstas em seu Estatuto Social. A contribuição visa assegurar a representação institucional do município da Estância Turística de Presidente Epitácio no desenvolvimento regional da Alta Sorocabana e do Pontal do Paranapanema, com representação nas diversas esferas administrativas do governo federal e estadual. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 034/2019, de 3 de outubro de 2019, dispõe sobre: altera o artigo 1º da Lei 2.760 de 2018, de 27 de novembro de 2018. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei 2.760 de 2018, de 27 de novembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação: fica autorizado o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio e respectivos termos de aditamento com a Associação Educacional Toledo, pessoa jurídica sem fins lucrativos de caráter educacional e cultural, inscrita no CNPJ sobre número 03.318.018/00124, com vistas à cooperação na área de planejamento municipal para fins de análise e revisão do Plano Municipal de Mobilidade Urbana do município de Presidente Epitácio, o qual será aprovado por lei, de acordo com a Lei Federal 12.587 de 2012. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Os projetos de Lei 031/2019, 033/2019, 034/2019 está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. Os projetos de Lei 031/2019, 033/2019, 034/2019 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. Os referidos projetos encontram-se em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. Os projetos de Lei 031/2019, 033/2019, 034/2019 foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do parecer ao projeto de lei complementar de número 013/2019, 012/2019, para que possamos colocar em votação. Parecer conjunto 060/2019, de 7 de outubro de 2019, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio,
ao projeto de lei complementar 013/2019, de 3 de outubro de 2019, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a extinção por excesso, alteração e referência salarial e a carga horária semanal do cargo de provimento efetivo de fonoaudiólogo junto ao quadro geral de pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, que se refere ao anexo 7º da Lei Municipal Complementar 044/2006 e suas posteriores alterações e das outras providências, quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Assinam pela Comissão de Justiça e Redação Fabrício Duarte Rocha, presidente, Rubens Cestari Campos, relator, Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Marlan de Melo, relator, Josmael Barbosa Teraminense, membro. Parecer conjunto 059/2019, de 7 de outubro de 2019, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei complementar 012/2019, de 2 de outubro de 2019, do Executivo Municipal, que dispõe sobre da nova redação ao inciso 10º do artigo 173 da Lei Complementar 002/94 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Assinam pela Comissão de Justiça e Redação Fabrício Duarte Rocha, presidente, Rubens Cestari Campos, relator, Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Marlan de Melo, relator, Josmael Barbosa Teraminense, membro. O parecer ao projeto de lei complementar de número 012/2019 e projeto de lei complementar 03/2019 está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer ao projeto de lei complementar de número 012/2019 e 013/2019 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. Continua em segunda discussão os referidos parecer. Em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer ao projeto de lei de número 012/2019, 013/2019 foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos projetos de lei número 012/2019, 013/2019, para que possamos colocar em primeira e segunda votação. Projeto de lei complementar 012/2019, de 2 de outubro de 2019, que dispõe sobre da nova redação ao inciso 10º do artigo 173 da Lei Complementar 002/94, Estatuto dos Servidores Municipais. Artigo 1º, o inciso 10º do artigo 173 da Lei Complementar 002/94 do Estatuto dos Servidores Municipais passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 10º, participar da gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais ou de sociedades comerciais que mantenham relações comerciais ou administrativas com o município, sejam por este subvencionadas ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade de repartição ou serviço em que esteja lotado. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Projeto de lei complementar 013/2019, de 3 de outubro de 2019, que dispõe sobre a extinção por excesso, altera a referência salarial e a carga horária semanal do cargo de provimento efetivo de fonoaudiólogo junto ao quadro geral de pessoal da Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio, a que se refere o anexo 7º da Lei Municipal Complementar número 044/2006, e suas posteriores alterações e das outras providências. O artigo 1º, fica extinto por excesso a quantidade de cargo de provimento efetivo de fonoaudiólogo que compõe o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio, constante no anexo 7º da Lei Complementar 044/2006 e suas posteriores alterações conforme discriminados abaixo. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal.
projeto de lei número 012, o projeto de lei complementar de número 012/2019 e projeto de lei complementar de número 013/2019, ora lido pelo senhor secretário, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei complementar de número 012/2019 e 013/2019 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. Os referidos projetos agora encontram-se em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei complementar de número 012/2019 e 013/2019 foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura das indicações apresentadas pelos nobres vereadores no dia de hoje. Indicação 355/2019, indica a senhora prefeita municipal que determine ao órgão competente repor a placa de sinalização que se encontra caída na quadra 26 da rua Neuza Corrêa de Assis Carvalho, a pedido dos moradores da rua. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 356/2019, indico nos termos do regimento interno excelentíssima senhora prefeita municipal que determine ao órgão competente limpar o mato alto existente no entorno do alambrado localizado no lado norte do Parque Figueiral. Moisés Sebastião da Silva, vereador proponente. Indicação 357/2019, indico à senhora prefeita municipal e ao diretor da empresa Sabesp que determine ao órgão competente restaurar o leito carroçável da rua Joaquim Ferreira da Rocha com a rua Paulo Cunha, a pedido dos moradores do bairro do Jardim Renascer. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 358/2019, indico à senhora prefeita municipal que determine ao órgão competente restaurar o leito carroçável da rua Gustavo Dunk com o depósito de raspa de asfalto ou cascalho. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 359, indico à senhora prefeita municipal que determine ao órgão competente restaurar a ciclovia da entrada da cidade e impedir a travessia de carros pelo local, com a instalação de obstáculos conforme foto anexa. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 360/2019, indico à senhora prefeita municipal que determine ao órgão competente passar máquina motoniveladora na rua Gaudêncio Gomes Ferreira. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 361/2019, indico à senhora prefeita municipal que determine ao órgão competente passar máquina motoniveladora na rua Dona Venturosa da Arcádia Rocha, próximo às chácaras. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 362, indico à senhora prefeita municipal que determine ao órgão competente restaurar o leito carroçável da rua Dona Venturosa da Arcádia Rocha com a rua Roberto Bergamo Júnior, devido aos riscos de acidente no local, conforme foto anexa. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 363/2019, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine ao órgão competente fazer uma fiscalização para a tomada de medidas cabíveis na rua Dona Venturosa da Arcádia Rocha, tendo em vista que a mesma está afundando. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 364/2019, indico à senhora prefeita municipal que determine ao órgão competente limpar o lixão e instalar iluminação pública na estrada Boiadeira Sul, localizada no Alto do Mirante, a pedido dos moradores do bairro. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 365/2019, indico à senhora prefeita municipal e ao proprietário do condomínio residencial Roussume que determine ao órgão competente restaurar o leito carroçável nas quadras 19, 20 e 21 da rua Porto Alegre, devido às obras realizadas no local, conforme foto anexa. Evair Luiz Rodrigues da Silva e Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 366/2019, indica a senhora prefeita municipal que determine ao órgão competente construir uma rotatória na entrada do condomínio residencial Roussume. Evair Luiz Rodrigues da Silva, Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 367/2019, indica a senhora prefeita municipal e ao proprietário do condomínio residencial Roussume que determine ao órgão competente instalar academia ao ar livre na rua
Joaquim Marques Seabra, localizada no bairro Alto do Mirante, a pedido dos moradores do bairro. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 368. Indica a senhora prefeita municipal que determine ao órgão competente instalar placa de sinalização com o nome das ruas na Vila Vista Alegre. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 369. Indico nos termos do regimento interno, excelentíssima senhora prefeita municipal, que determine ao órgão competente retirar árvore localizada na quadra 13 da rua Alziro Baltazar, tendo em vista que a mesma está no lado do poste, prejudicando a fiação. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 370, 2019. Indico a senhora prefeita municipal que determine aos órgãos competentes construir um redutor de velocidade lombada no entorno da escola Professora Adelino Chuba Guimaro e do ESF, Estratégia de Saúde da Família, do Jardim Real 2. Marcos da Silva Florencio, Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 371, 2019. Indico a senhora prefeita municipal que determine ao setor competente ampliar o espaço físico da feira livre localizada no entorno da Praça da Criança, incluindo o lado para a Rua Pernambuco, a pedido dos feirantes interessados em instalar barracas na feira. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 372, 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine aos órgãos competentes as providências necessárias para que seja denominada uma das ruas do novo condomínio residencial com o nome do saudoso Oswaldo Cândido de Oliveira Filho, o Dinho, que foi comerciante de destaque em nossa cidade, tendo sido o fundador da oficina de pizza, que está em atividade até hoje. Brasilino Olegário Massoco, vereadora proponente. As indicações apresentadas pelos nobres vereadores serão enviadas aos respectivos destinatários. Nesse momento, encontra-se livre a palavra para os nobres vereadores, se assim desejarem fazer o uso. Ninguém? Nada mais, não havendo mais matéria para o dia de hoje, eu quero agradecer a presença do público, aqueles também que nos acompanharam de casa pela internet, e convidá-los a participar da próxima sessão ordinária aqui no recinto da Câmara Municipal, a ser realizada no segunda-feira, dia 14 do 10. Então, muito obrigado a todos e declaro a sessão encerrada. Muito obrigado.